Fala pessoas, beleza? Vamos continuar aqui, vamos criar a função what e init. Bom, o what vai ser, na verdade, a função, né, que a gente vai fazer para aparecer aqui o cronômetro, e o init é para iniciar, tá bom? Então vamos aqui, vamos primeiro pensar na função what, tá? A função what a gente pode fazer uma function mesmo, tá? Vamos fazer uma function aqui. Vamos chamar ela de what. Aqui poderia ser qualquer nome, tá? Não é um nome específico do JavaScript, beleza? Aqui é o nome que a gente definiu como what. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos pensar numa forma, já pensando na condição. A gente tem a nossa variável, tá? E a gente vai precisar iniciar ela, tá bom? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai fazer o seguinte, já vai pensar numa condição chamada, a gente vai chamar aqui, né? A nossa condição if, e a gente vai pegar os segundos. Se o segundo ele for exatamente igual a 60, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o minutes, vai incrementar ele, tá bom? E a gente vai deixar os seconds aqui depois como zero, tá? Exatamente isso. Então, se ele for exatamente igual a 60, quando o cronômetro estiver rodando, tá bom? E aqui, mesma coisa, no minutes. A gente vai pegar aqui minutes. A hora que você for exatamente igual a 60, né? Extremamente igual, a gente vai incrementar. Aí a gente agora, nesse caso, a gente vai colocar um zero, né? Que a gente vai zerar o minutes. E a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o horas e vai incrementar ele, que é a nossa variável horas que a gente tem, e vai incrementar ela, tá bom? Um valor. Exatamente isso, essas duas condições para começar aí. Agora a gente já tem a nossa lógica. A gente já meio que fez a lógica. O que a gente vai fazer? A gente vai pensar no próprio what. Lembra a nossa variável what document, que é o que está iniciando aqui? A gente vai chamar ela porque a gente vai precisar imprimir isso, né? Então vamos lá ver se a gente consegue. Então vou colocar aqui what document ponto inner, né, HTML, que é o que a gente precisa, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, né, que é o horas, né? Aí a gente pode concatenar aqui com 2 pontos, né? Com 2 pontos fica igualzinho o layout que a gente tem. Lembra do layout aqui? Tá bom? Então 2 pontos, 2 pontos. Então a gente está fazendo basicamente isso. E aqui a gente vai pegar o minutes, tá bom? A gente já pega o minutes. Beleza? Minutes. Tá, show. A gente já entende o porquê que não tá rolando aqui. Por causa do incremento. Beleza, e aqui também. A gente precisa concatenar, beleza? Na verdade é isso. E aqui a gente também, para pegar os segundos. Então a gente pegando horas, minutos e segundos. Beleza, pessoas? Beleza. Vou dar um ponto e vírgula. Opa! E vamos ver o nosso resultado aqui, iniciando, né? Logicamente, essa função do what, a gente agora precisa criar um init, né? Por que init, professor? Porque o init é o nome que a gente que a gente pensou para o nosso on-click de início. Por exemplo, o início, a gente vai pegar aqui e vai fazer o seguinte. Poderia ser qualquer nome aqui? Poderia, mas o init fica um nome nítido. A gente entender que está iniciando, tá? Então é legal a gente sempre, uma boa prática, a gente sempre criar com nomes que dá pra gente entender o que a gente vai fazer, tá bom? Então, agora o init, né? A hora que a gente pega, clica aqui, né? Agora não tá acontecendo nada, ele só tá dando erro, porque ele tá falando que não existe, né? Opa, vamos lá, vamos criar esse init, que não existe. Como que a gente faz? O init é uma função mesmo, tá? Então, eu já copiei aqui o nome, mas eu vou pegar, vou criar esse init. Opa! Boa! Show de bola! A nossa função tá certa. Agora, para mim clicar aqui, lembra que eu cliquei e não aconteceu nada no início? Eu vou chamar a minha função aqui embaixo, que é o what. Show? Então, eu vou vir aqui, what.
e vou iniciar ela. Show de bola? Vamos ver o que vai rolar. Já mudou alguma coisa, beleza? Então, agora, o que a gente precisa fazer? A gente vai incrementar os nossos segundos aqui dentro do nosso init, tá? O nosso tempo, nossa hora, nossos minutos vai ser exatamente aqui. A gente vai usar um cara chamado o setInterval. Ele já vai fazer isso pra gente, tá bom? Então vamos fazer isso aqui usando a variável interval que a gente... Lembra essa variável aqui? Que a gente pegou e criou ela vazia? Agora a gente vai colocar o setInterval e vai chamar o what, que é a função que a gente criou aqui embaixo, beleza? What, e vai colocar 1000, né? Que seria o tempo aqui de execução, tá bom? Que a gente vai precisar, que a gente aqui tá 1 segundo, tá? Que ele vai ficar rodando por 1 segundo. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Vamos ver se vai. Não está rolando ainda, vamos entender o porquê. Vamos lá na nossa lógica e entender o que está faltando. Aqui também a gente vai precisar incrementar os nossos segundos, tá? Então aqui a gente vai precisar incrementar ele. Então isso a gente já precisa fazer agora, tá? E agora a gente também precisa entender o porquê que não está rodando. Vamos entender comigo aqui o porquê que não está rodando, beleza? Agora foi. Depois que a gente incrementou o valor, que a gente colocou aqui os segundos, incrementou ele, agora ele começou a rodar, beleza? Ainda não está tá rodando do jeito que a gente quer, belezinha, top demais. Só que ainda tá meio feinho, tá? Algumas coisas que a gente vai corrigir, tá? Fique tranquilo sobre isso. Mas beleza. Então, né, nessa aula a gente aprendeu aí criar a função what, né? Que seria basicamente... Opa, abri o Sony aqui. Seria basicamente toda essa lógica, né? Se os segundos for igual exatamente a 60, quando chegar a 60, ele vai incrementar o minutos, ele vai zerar os segundos, e aqui também, minutos, se ele for exatamente, aqui já não é mais segundos, né? É o minutos, se ele for exatamente a 60, ele vai zerar o minuto, e ele vai incrementar a nossa horas aqui, tá bom? Show de bola, vamos para a próxima, vamos ver o que a gente consegue melhorar no nosso sisteminha aqui, beleza? Show demais!